Olá, vamos ver se a gente consegue hoje fazer a nossa live sobre a volta ao lar. Estão sendo chamados. Olá, Michele. Olá, Caroline. Olá, Cássia. Vamos lá, vamos conseguir hoje, minha gente. Achei que até que eu não ia conseguir chegar em casa hoje. Vamos falar sobre essa volta ao lar, né? Uma geração inteira pedindo pra gente sair do lar e a gente quer voltar pra casa. Olá, Cássia. Olá. Eu não sei o que fica melhor aqui com essa luz. Eu não sou chique, sabe, gente? Eu não tenho aqueles rings, aquela montoeira de coisa. Olá, sejam bem-vindos. Daqui a pouco a gente já vai começar. Daqui a pouco a Cássia pede pra entrar. Hoje vai. Hoje, ó, até minha irmã está aqui. Oi, Sil, tudo bem? Olá, Tainara. Então eu tava falando aqui, né? Daqui a pouquinho a Cássia pede pra entrar. É uma geração inteira, né? Tentando sair de casa. E a gente querendo entrar. Tá entrando. Essa hora é muito corrida, eu sei, gente. Mas é que assim, a Cássia ela tá no Japão. Oi, Cássia! Olá! Cheguei! Cássia, conseguimos. Será que a gente consegue hoje? Hoje vai, hein? Vamos conseguir. Não tem ninguém doente aí também. Graças a Deus não tem ninguém doente. Mas meu marido sai para trabalhar tarde, né? E ele começou a sair mais cedo, então ele não tá aqui hoje. Então se as crianças acordarem, elas vão vir aqui para cima de mim e vamos ter que fazer live juntas. Não, tá tranquilo. As pessoas que estão entrando são mães, né? Já Provavelmente. sabe como que é, né? Já sabe como que é. Eu também. Eu tô com uma menininha que não sai do meu colo nunca, quase. E quem tá com ela agora é o marido. Vamos ver se o meu marido consegue dar conta, domar a ferinha. Eu falei pra ele assim, olha, se ela acordar, você pega, coloca no carro e fica dando volta pela quadra. Faz isso. Senão a gente não consegue conversar, né? Mas Sim. então hoje, o nosso assunto hoje, né, é a volta da mulher, né, para o lar, né? Eu queria que antes de tudo, assim, né, falar que nós somos uma geração, acho que a Cássia concorda comigo, assim, fruto de uma outra geração que foi empurrada para fora de casa, né? Uhum. Então, essa geração, né, das nossas mães e a nossa geração foi uma geração, assim, ensinada para ficar fora de casa, ensinada a valorizar. Não é que as coisas que acontecem fora do lar, elas não sejam importantes do nosso ponto de vista, mas a gente foi ensinado que só isso vale, só isso tem valor, né? Então, uma mulher que está em casa, que está cuidando do seu lar, ela é vista como, olha, você está aí porque você não conseguiu fazer uma coisa melhor, né? Uhum. Então eu queria assim, primeiro eu queria que a Cássia contasse um pouquinho pra gente. A perguntaram aqui de onde que eu sou de Curitiba. De Curitiba, Paraná. Sou do sul, tá frio. 7 graus aqui. Eu tô. Então eu queria primeiro que a Cássia, assim, falasse um pouquinho pra gente, assim, há quanto tempo que tá em casa, né? Com um pouquinho da história dela pra gente poder. Quem não conhece você, né? Eu acho que bastante gente te conhece já, mas quem não te conhece, que você fale um pouquinho sobre a sua trajetória. Tá bom. Obrigada, né, Sibeli? Obrigada pelo convite. Imagina. Vamos lá. É um assunto assim que todo mundo me pede para falar. Então, esse assunto da live foi muito feliz, né? A mulher e a volta ao lar. Para quem não me conhece, eu sou a Cássia Kawamura, eu moro aqui no Japão já há quase 14 anos. Eu tenho 27 anos, então eu vim bem novinha para cá, né? Eu vim com 13 anos. E eu também não fui criada para ficar em casa.
né? Todas as nossas mães, né, dessa geração, uma, duas gerações atrás, foram aquelas gerações que falaram, você precisa estudar para ser independente, para não precisar ficar em casa, né? Você precisa fazer sua carreira e isso vai ser melhor para você. Então eu cresci acreditando nisso. Tanto que eu sempre estudei bastante, cheguei aqui no Japão, fiz muitos cursos, fiz curso de língua, fiz curso de design, né? Fui estudar mesmo. E quando eu me casei, eu estava fazendo a minha faculdade, né, que eu queria. E eu não concluí minha faculdade, porque eu engravidei e eu precisava ficar de repouso total, porque eu estava com sangramentos. E eu falei, então, é hora de trancar minha faculdade. Eu tranquei, não fiz mais nada e fiquei em casa, né, sem fazer nada. E de repente eu me vi assim, falei, nossa, como é bom estar em casa. Como é bom estar aqui fazendo o meu papel de esposa e mãe. Só que, para minha felicidade, isso não me tirou a paz, né? Para muitas mulheres, isso vem como uma arma. Nossa, eu estudei tanto e agora eu joguei tudo pro ar, né? Eu perdi tempo, eu perdi dinheiro. Mas, para minha alegria, eu tinha um marido compreensível, eu já vinha estudando e tudo se encaixou perfeitamente. Eu falei, não, eu fiz o que eu deveria fazer na minha juventude, eu estudei o que deveria estudar. Muito bem, eu dei o meu melhor lá, agora. Mas se eu fui chamada à maternidade, eu vou dar o meu melhor aqui também. E para mim foi muito simples. Graças a Deus eu entendi. Então, as mulheres me perguntam: você não se sente frustrada, sozinha em casa? Eu respondo: não. Nunca me senti. Mas não é graça minha, não é virtude minha, mas foi Deus mesmo que colocou no meu coração a importância do meu papel. E é por isso que eu tô aqui hoje para falar para vocês a importância que vocês têm dentro de casa. Às vezes a gente não reconhece isso, né? Acho que a gente tem valor lá fora, mas não é assim. Nosso valor está dentro da nossa casa, tá? Porque lá fora nós somos substituíveis, muito fácil. Nós somos mais um número, nós somos mais uma pessoa sentada na cadeira, nós somos mais um diploma. Dentro de casa, não. Eu e a Sibeli somos únicas dentro do nosso lar, né? Nós somos a única mãe, a única esposa que há aqui. Então, esse é o meu caminho um pouquinho. Eu espero contribuir com vocês nessa live, com a ajuda, né, da minha querida amiga que está tentando gravar essa live comigo já faz semanas. Faz um tempo já. Para quem não me conhece, né? Eu trabalhei fora, eu fiz 2 faculdades, eu fiz curso de línguas, né? Então, inglês, espanhol, fiz pós-graduação, eu terminei tudo que eu comecei. Eu terminei, assim. Isso foi uma das coisas que meus pais me ensinaram, né? Ah, começou, termina. Então, assim, mas também eu tive a oportunidade, né, de terminar também. E eu fiz comunicação, fiz pedagogia e depois eu fiz uma pós-graduação em desenvolvimento pessoal e familiar. Eu sempre me interessei pela família, sempre me interessei pelo desenvolvimento das crianças, né? E eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos, teve ali um tempo, né, que eu dei uma pausa nesse trabalho e depois eu voltei. E nisso eu fui diretora de uma escolinha, fui coordenadora pedagógica, fui professora. E o que aconteceu foi que as crianças começaram a nascer. E eu lembro da minha chefe perguntando assim, Sibeli, você vai continuar? E eu fiquei aquela pessoa muito estranha, né? Como assim? Como assim vou parar? E assim, fui continuando. Quando a minha terceira filha nasceu, acordou. Já acordou um? Acordou. Pode continuar, eu tô te ouvindo. Quando a minha terceira filha nasceu, nasceu uma dúvida no meu coração. Porque eu percebi que eu estava ficando muito tempo fora de casa e eu queria acompanhar o desenvolvimento das minhas filhas de uma forma bem adequada. Só que eu tinha, assim, eu fui criada para trabalhar fora de casa, né? Toda a formação que a gente tem é para ficar realmente fora de casa. E aconteceu que meu marido tinha muitas dúvidas com relação a isso. Como que minha mulher vai ficar em casa? Eu acho que isso para as mães que estão nos ouvindo e que têm essa vontade,
eu acho que acontece muito um certo medo, né? Então o pessoal analisa esse medo que o marido tem, era o mesmo medo que algumas pessoas têm, de se tornar aquela mãe que fica em casa com avental novo, aquela mulher desorganizada, né, despenteada, aquela mãe desatualizada. Então, esse era um medo que o meu marido, ele até verbalizou isso para mim, mas você vai ficar em casa, você não vai mais conhecer nada, você vai se tornar uma pessoa fora do mundo, né? E era um medo dele, né? E eu tinha medo também. Mas algumas questões que a gente precisa trabalhar. Então vamos ver se a Cássia concorda comigo. Quando a gente está em casa, a gente precisa colocar as coisas dar o devido valor para cada coisa, né? Quando a gente está trabalhando, a gente recebe um holofote de fora, né? Então as pessoas reconhecem o nosso cargo, volta e meia tem alguma promoção, você tem metas para serem cumpridas, então você tem uma vida que tem, parece que o sentido ele está traçado muito certo. E dentro de casa é a gente que define tudo isso, né? Somos nós que definimos essas metas. Então é fácil que a gente acabe se tornando, se a gente não colocar essas metas e não colocar os valores, o valor de cada coisa bem certinha, é capaz da gente ficar achando que nós estamos apenas lavando uma louça, que nós estamos apenas colocando a roupa para lavar, né? Então, assim, eu acho assim que é muito fácil que a nossa geração olhe para o trabalho de dentro de casa e não veja o valor do trabalho de casa. Um adendo que eu gostaria de fazer, que quando eu comecei a fazer os stories sobre a volta ao lar, eu recebi, assim, algumas pessoas assim, mas olha, eu trabalho fora de casa e eu amo o que eu faço e eu acho que tem muito valor aquilo que eu faço. É importante deixar claro que o fato de nós estarmos falando sobre ficar em casa não desvaloriza as mulheres que precisam, que têm alguma coisa, né, para dar para a sociedade. Mas nós estamos querendo valorizar aquela mulher que decidiu cuidar dos seus, colocar o seu amor para quem está perto dela. Não é verdade? Sim. E nesse ponto, quando as pessoas se ferem, que a gente fala, né? Da mulher em casa, as pessoas logo entram em alerta. Não, mas eu preciso trabalhar fora, eu amo trabalhar fora, eu estudei para isso. A gente sabe, isso tem realmente o seu valor. E há mulheres que necessitam estar fora de casa, né? Eu tenho uma amiga minha que ficou muito marcada. Uma vez ela me disse, falou, olha, quando eu saio para trabalhar, o meu coração fica em casa. Aquilo nossa, me despedaçou. Eu falei, eu sei o que é essa dor, sabe? E eu dou graças a Deus porque eu posso estar em casa com os meus. Eu posso estar cuidando deles e ser a mãe que eles necessitam. Então, quando a pessoa ela entra em alerta, quando a gente fala sobre voltar para casa, é porque, na verdade, ela pode estar fugindo da casa dela, entende? Opa! Virou a câmera aí, só apertar nas Virou duas a câmera. flechinhas. Eu tô tentando desvirar de novo. Aqui, achei. Ah, Isso, perfeito. Então, dentro de casa, se for pensar, quem tem mais valor? A mulher que tá fora de casa ou a mulher que tá dentro de casa? Quem tem mais valor é a mulher que faz o dever dela, cumprido bem, sabe? exatamente. Eu estou dentro de casa, então eu vou fazer o meu dever. Tem mulheres que querem voltar pro lar e encontram uma dificuldade. Nossa, eu tô aqui dentro de casa e não sei o que eu faço com essas crianças. Eu não aguento ficar aqui ouvindo elas no meu ouvido. Eu quero mandar elas para uma escola logo. Eu não gosto de ficar aqui dentro de casa. Então adianta ela estar dentro de casa? Não, porque ela não sabe cumprir o papel dela. Enquanto que há mulheres que estão lá fora, né, sofrendo porque queriam estar dentro de casa, mas elas têm que trabalhar. Então Exatamente. elas trabalham, elas cuidam do marido e quando chegam em casa elas são a mãe que os filhos necessitam. Então quem tem mais valor é aquela que cumpre o dever com amor e carinho. Né? Não é questão de estar dentro ou fora, é questão de ser competente. Né? Exato. Então a gente tem essa visão aí que você falou da mãe que fica em casa, a mãezinha ignorante, a mãezinha que só
é uma servil, né? Que não sabe de nada que tá acontecendo. E hoje em dia a gente tem uma realidade diferente. A minha mãe ficava dentro de casa, assim, lá no meio do mato mesmo, sem TV, sem rádio, sozinha com a gente. Mas ainda assim, ela tinha algo para nos dar que era muito importante, que era a presença, a atenção e o carinho dela. Com Ela certeza. nos criou muito forte, sabe? E eu sei que há uma diferença imensa da mãe que dá atenção para o filho, sabe? Que é olho no olho, que é presente, que conversa, que cria ele para ser uma pessoa forte. E isso faz muita diferença, isso fez muita diferença na nossa vida. Na minha também. E então, e hoje em dia a gente vê essas mulheres que querem voltar para dentro de casa porque elas viram o estrago que foi uma geração que saiu. Viu o que aconteceu, né? Opa, deu errado. Nós deixamos que os nossos filhos fossem criados pela escola, pela babá, a criancinha que chama babá de mãe, a criancinha que chama professora de mãe, que chama avó de mãe. Por quê? Porque cadê a mãe? A mãe não está sendo a mãe. E porque a mãe trabalha fora? Não, não é só porque ela trabalha fora, mas porque ela achou que trabalhando lá fora ela não precisava ser mãe. Então é Exato. isso que a gente quer falar aqui. Você pode trabalhar lá fora, claro, há pessoas que necessitam disso, mas você precisa ser mãe antes de ser uma profissional. Eu sempre É, falo, Sibeli, antes de formar médico, antes de formar doutor, o que a gente tem que formar? A gente tem que formar homens e mulheres virtuosos, sim. né? Não, não há profissional bom lá fora se ele não passou pelo colo de uma mãe e foi bem educado. Todo bom Exato. profissional, ele foi bem educado dentro de casa, foi bem educado por uma mãe. Então, isso que a gente tem que fazer, dar valor ao nosso papel de mãe aqui dentro de casa. Hoje eu não me sinto nem um pouco frustrada. Falo assim, ai, você fica o dia inteiro em casa com essas crianças. Eu fico com muita alegria. Eu sei o que eu estou fazendo por eles. Eu sei o quanto eu sou importante aqui dentro da minha casa. O quanto que é feliz quando eles me chamam e eu posso atender. Eu supro o que eles necessitam, né? E nenhuma professora lá fora poderia fazer isso por mim. Sabe, Então, nós, mães. Sim, pode falar. sabe uma coisa que eu acho que é importante? Quando a gente fala de voltar ao lar, eu tenho a impressão que algumas mulheres chegam a pensar que o voltar ao lar é para voltar a trabalhar em casa. Então, assim, elas veem a pia cheia de louça, elas veem a roupa, Uhum. vai na cabeça delas assim, a roupa para colocar para lavar, o banheiro para limpar. Mas, na verdade, a volta ao lar ela está mais ligada ao cuidado, à posição da mãe perante os filhos e perante o marido, e não perante as coisas da casa. Então, assim, a volta ao lar é a volta do coração da mãe para aquilo que ela precisa fazer, né? Uhum. Então, assim, a Exatamente. mãe, digamos assim, dessas 60 pessoas que estão aqui ouvindo a gente, né? Digamos ali que 30 não tem como voltar para casa, deixar do seu trabalho para voltar para casa. Mas o que a gente fala, que assim, é isso que você tinha falado no começo, né? Que fazer aquilo bem feito, né? E saber que o seu papel de mãe, ninguém pode substituir. E você precisa fazer isso muito bem feito, né? Você precisa estar ali para o seu filho, olhar o olho no olho e saber aquilo que ele precisa. Então, estar Uhum. inteira. O trabalho ele não pode tomar o lugar da sua família, né? Isso, Então, isso. isso acontece com bastante frequência, né? Então, as pessoas têm as metas para cumprir, então começa a trabalhar mais e fazer mais hora extra, e a hora extra entra ali no espaço da família, e de repente você tá no final de semana, você também tá tendo que trabalhar, e os filhos começam a se afastar. O marido começa a se afastar. Então, a volta ao lar, ela está sim ligada à mulher estar dentro de casa fisicamente, né? É importante, assim, que as mães, né, que nem você falou ali, né, que a mãe tá trabalhando fora, mas o coração dela tá dentro, mas ela tá se sentindo mal com aquilo, aquilo faz mal para ela, né? Então, tentar encontrar um momento, as possibilidades para poder voltar para casa, talvez seja possível, talvez não. Mas as mães que não podem, que talvez, né? Talvez Deus ache que essa mãe precise passar por essa dor, né? A gente tem que também entender que a gente pensa uma coisa, mas Deus tem outros planos, né? Então, talvez alguma mãe que esteja aqui queira voltar para casa, queira estar em casa, mas talvez isso não seja possível em muitos anos. Mas ter esse coração
voltado para o lar é uma das coisas mais importantes que a família pode ter, realmente, né? Isso é eleger as prioridades, né? Eu sempre falo muito de prioridade. O que são as nossas prioridades? Quando a gente fala, eu tenho que trabalhar lá fora, a prioridade é você ganhar dinheiro ou é você dar o melhor para o seu filho? Se você está lá fora porque você precisa cuidar do seu filho, ele necessita daquele dinheirinho, então o seu filho vem em primeiro lugar. Mas se você está lá fora porque você quer fugir do seu papel de mãe, porque você se acha boa demais para lavar uma louça, então a ordem está errada e você vai ficar frustrado. Sabe, quando você está trabalhando, você é muito feliz. Quando você põe o pé dentro de casa e vê o filho que necessita de você, você já não é mais feliz. Então, é a prioridade das coisas, o porquê que a gente faz, né? A gente faz, às vezes, a coisa certa pelo motivo errado. Às vezes eu quero voltar para casa, né? Eu quero ficar dentro do meu lar, mas não é para cuidar do meu filho. Não é porque é para posar de boa moça, né? Não tá todo mundo voltando, deixa eu voltar também. Mas chega dentro de casa, grita com a criança, né? Ou eu preciso estar lá fora para satisfazer um ego meu, porque eu paguei pelaquela faculdade. E não é assim que funcionam as coisas, né? Nós não fazemos o que nos traz prazer somente. Nós fazemos aquilo que é bom para os nossos. Eu tenho 3 filhos pequenos. Eu poderia colocar eles numa creche, poderia terminar minha faculdade, poderia sim. Mas isso é o melhor para eles? Não é o melhor para eles. Eles são pequenos e eles necessitam de mim, né? Mais do que necessitam de uma faculdade. E nós precisamos fazer esse desapego. O que é bom para mim, né? Tem sempre essa murmuração, ai, coitada da mulher dentro de casa, ela precisa sair, ela precisa fazer aquilo. Ela precisa fazer o papel dela bem, né? E quando ela faz o papel dela bem, ela não é frustrada. Quando ela sabe o poder que ela tem dentro de casa, ela não fica choramingando as pitangas e fazendo de vítima, porque ela sabe da responsabilidade dela. Exatamente. Né? Quando a gente faz aquilo que a gente tem que fazer, assim, é como se a gente estivesse cumprindo aquilo que o nosso manual diz que a gente tem que fazer, né? Assim, quando a gente decide ser mãe, quando Deus nos dá a graça de ser mãe, a gente tem várias responsabilidades a serem cumpridas. Se a gente não cumpre isso, a gente vai estar deixando algo muito importante da nossa vida sem fazer mesmo, né? Então, nesses primeiros anos, principalmente, eu tenho uma amiga queridíssima que ela diz assim, que os meus filhos, eles vão ser crianças apenas uma vez, né? Os nossos filhos serão crianças apenas uma vez. Gente, eles vão ser adultos para todo sempre. Para todo o sempre. E esses anos, eles não vão mais voltar. Então, assim, para aquelas pessoas que têm essa vontade e têm a oportunidade, pensem muito bem se é a hora de investir realmente na carreira ou se é a hora de ficar com os filhos, se é a hora de investir em estar fisicamente dentro de casa, né? Essa é uma coisa super importante da gente pensar, né? Às vezes a gente pensa assim, eu tenho que investir na carreira agora, porque mais tarde eu quero fazer tais coisas. Ótimo, mas esteja consciente, né? Acho que a gente tem que ter essa consciência. Esteja consciente de que seus filhos serão crianças apenas uma vez. Tendo essa consciência, aí você faz a sua escolha, né? Mas lembre que o seu papel de mãe, ninguém pode suprir, né? E é aquilo que você tinha falado no começo, né, Cássia? Assim, a nossa vaga no local de trabalho, ela vai ser preenchida ali no dia seguinte, em uma semana, né? Agora, como mãe, né? Quando eu lembro da minha mãe, eu consigo colocar alguém no lugar da minha mãe? Minha mãe ficou em casa. Minha mãe ganhava mais do que o meu pai por alguns anos, né, ali na vida dela. E os dois, eu não sei agora bem se foi o meu pai ou se ele não quis que ela trabalhasse mais, mas não veio o caso. O caso foi que minha mãe esteve presente na minha vida, na minha infância, o período todinho. Ela não está assistindo essa live, ela não tem Instagram, mas a minha irmã deve estar assistindo, e a minha irmã fala para ela que a minha mãe teve um papel importantíssimo no meu caráter, na formação do meu caráter. Eu vi a minha mãe se doando pra gente dia após dia. Essa doação, então meu pai foi doente por muitos anos.
Eu via minha mãe cuidar do meu pai, minha mãe cuidaria do meu pai, cuidou do meu pai até quando ela pôde, né? Então, assim, essa doação forjou meu caráter. Quem que vai forjar o caráter dos nossos filhos, né? Quem que vai forjar? Se você precisa trabalhar fora, tudo bem, gente, tá? Precisa trabalhar fora. Como você falou, né, Cássia? Existem as pessoas que precisam, assim, aquele dinheiro ele vai fazer falta. Mas, assim, se você... Qual que é o valor? Você quer um filho com um caráter firme, um caráter profundo, uma pessoa honesta? Quem que vai passar tudo isso? Como que você vai verificar como que a formação do caráter dele está acontecendo se você não está em casa, né? As pessoas falam muito de tempo de qualidade, né? Então, não importa o quanto de tempo. Tem que ter um tempo de qualidade. Então, se for 5 minutos super de qualidade, tudo bem. Eu discordo. Precisa de um tempo mesmo. Você vai precisar de um tempo para... Quando a criança chegar ali na adolescência. Eu sei de famílias assim que os pais trabalham, as crianças chegam da escola e ficam a tarde inteira na internet. O que eles assistem? Né? Como que você vai saber o que essas crianças estão assistindo se você não está por perto? Né? Quantas vezes que a gente sabe que assim os filhos não têm proximidade com os pais? E por que eles não têm proximidade? Porque isso não foi cultivado. Né? Exatamente. Os pais acabam sendo estranhos. Exatamente. Né? E eu tenho medo. Eu tenho uma quantidade enorme, enorme mesmo, de mulheres que me mandam mensagem falando: eu não sei o que eu faço com a minha criança, né? Já é pré-adolescente. Eu sei que eu errei, que eu não fui a mãe que eu deveria ter sido e hoje eu não consigo domar o meu filho. Meu filho é desobediente, meu filho não me ouve, mas é claro, é o que você falou. Você ensinou ele a te ouvir? Você foi a autoridade para ele? Não, nunca fui. Nunca fui a mãe dele. Então ele não te reconhece como mãe dele. A mãe não é aquela mãe, não é a mulher que pare somente, mas é a mulher que educa, a mulher que dá cola, a mulher que dá atenção. Os nossos filhos, eles precisam encontrar em nós primeiro a força necessária para reconhecer que eles são amados, que eles são cuidados, que eles são importantes neste mundo. E somos nós, mães, que passamos isso para eles, tá? Então, eu sei de muitas situações onde a pessoa pensa: não, mas eu preciso trabalhar, às vezes não necessita. Queria abrir esse parênteses aqui. Mas e se faltar alguma coisa? E se faltar alguma coisa, é melhor que falte um pouco de dinheiro do que falte um cuidado para o seu filho, que vai ser irreversível depois. É melhor passar apertado dentro de casa, mas educar bem essa criança, do que daqui 10 anos você se arrepender. E você não ter como chegar nesse filho e conversar com ele. A minha mãe também, ela passou a nossa infância inteira conosco. Isso foi primordial. Eu quero passar a minha infância inteira dos meus filhos ao lado deles, porque eu sei do quanto a presença da mãe fortalece a personalidade dos filhos. A minha mãe era aquela mãe que buscava na porta de escola, aquela mãe que fazia café da tarde, sabe, que beijava, a gente acordava, e ela estava ali. A gente chamava mãe e ela respondia. E você sabe o que é uma criança chamar a mãe e ela não tá ali? O papel da mãe, ela é insubstituível. Então as mulheres pensam: eu só sou valorizada lá fora. Não, não, não. Lá fora você não é valorizada. Lá fora você cumpre um papel de empregada. É no seu lar que você tem um papel ativo da mulher que reina em casa. Então não se engane. Eu falo para as mulheres: não se engane achando que lá fora você vale mais do que aí dentro. Quando a mulher sai para trabalhar, ela tem um valor. Claro que ela tem. Ela está servindo a sociedade, ela está fazendo bem, ela tá, às vezes é uma médica que salva vidas, ela tem o valor dela. Mas antes do papel lá fora vem o papel de mãe. Ela precisa se lembrar sempre, sempre disso, tá? De que nós somos, de fato, insubstituíveis. E há uma coisa que as pessoas não sabem. Quando que a mulher começou a sair de casa? Não foi, assim, uma coisa natural. As mulheres vão começar a sair de casa. Isso foi muito pensado, né? Não, as mulheres precisam trabalhar, as mulheres precisam fugir das amarras do homem. Colocaram isso na nossa cabeça e veio uma revolução, né? Onde as mulheres tinham que sair para trabalhar, onde nós passamos a vestir calças para servir lá fora.
e temos essa ilusão de que servir lá fora é com alegria. Abaixar a cabeça para o nosso chefe, ter um chefe é feliz. Mas estar dentro de casa, cuidando do nosso esposo, isso é escravidão. Então eles inverteram o papel na nossa cabeça para falar que nós temos valores lá fora. E nós precisamos mudar isso. Eu sirvo lá fora no que preciso, mas é dentro de casa que eu devo servir com maior amor e maior alegria, tá? E nós não fazemos aqui dentro por obrigação, mas é por amor, sempre por amor. Tem uma mãe, né, que tá dizendo, né, que a mãe dela ficou em casa, mas que xingava e batia o tempo inteiro, né? No começo da live você falou, né, que a gente tem que fazer as coisas bem feitas, né? E é uma pena que a sua mãe, não sei seu nome, né? É uma pena que a sua mãe tenha passado esse tempo com você dessa forma, né? Isso a gente tem que pensar assim, que a gente precisa estar com os nossos e fazer com que o nosso tempo ele seja um tempo muito bem passado, né? Então, os nossos filhos precisam ver na gente, né? Então, talvez, provavelmente, a sua mãe tivesse alguma questão muito, assim, mal resolvida no coração dela. Mas, assim, você pode tomar isso como um exemplo do que você vai fazer diferente com os seus, né? O que você vai passar para os seus? Qual que é todo o amor que você vai passar para os seus? E vai pensar que a sua mãe, ela... Talvez, vamos tentar encontrar uma desculpa para aqueles que nos fizeram mal, né? Vamos tentar imaginar que essas pessoas, que faltou oração para essas pessoas, que faltou alguém que estivesse próximo delas e fizesse o bem para elas, para que elas pudessem dar o bem também, né? Eu acho assim, só de você estar ouvindo aqui essa live, é porque você se importa com os seus filhos, né? Porque você se importa, você quer fazer diferente, você quer fazer melhor. Você quer que os seus filhos cresçam com um caráter firme, um caráter, né, um coração grande. E você vai conseguir fazer isso primeiro tendo essa preocupação, né? Então, assim, tomara que a tua mãe, em algum momento da vida dela, consiga ter pensado, puxa vida, eu fiz errado, né? E talvez venha te pedir perdão e possa, com os netos, quem sabe, se redimir, né? E isso, assim, é importante, né? Pedir a Deus pelo coração dela, né? Assim, as coisas ruins que a gente passou, eu tive muitas dificuldades com o meu pai, né? A gente tá falando das mães, né? Minha mãe foi uma presença muito forte para mim, mas eu tive muitos problemas com o meu pai, né? Ele já é falecido, mas eu peço todos os dias, assim, para que as coisas erradas que aconteceram na nossa vida, assim, que eu possa fazer diferente com as minhas filhas, mas que os exemplos bons que ele me deu não sejam suplantados pelas coisas ruins que a gente passou. Então, tomara que a sua mãe você consiga tirar os exemplos bons que ela te deu e ser uma mãe para os seus filhos que eles, assim, quando você tiver velhinha de cabelo branco, que eles venham e te deem um abraço, assim, olha, você foi tudo para mim, né? Você deu a minha base, o meu caráter, tudo que eu preciso, eu assim, encontrei em você. Então, que a gente seja isso para os nossos filhos, né? A sociedade não vai nos abraçar e falar, você foi tudo para mim, né? A sociedade não vai fazer isso, mas os nossos filhos, sim. E uma coisa assim que eu acho que é importante em todo esse panorama que a gente está pensando, né, nessa volta para casa, de não romantizar a volta para casa, né? Então, quando eu falei atrás sobre a volta, uma das coisas que eu falei foi assim, não imaginar que a volta para casa fosse um filme da Juliette, assim, dela no campo, né? Caminhando no meio das margaridas, né? E, cuidando da casa e joga a aguinha pra fora, né? Aí você imagina tudo isso, daí quando você acorda, você se vê num apartamento de 70 metros quadrados, na tua frente tem, sei lá, um outro prédio, tudo cinza, né? Mas esse é o seu lar, né? Então a gente precisa assim também colocar muito, muito claro que a volta ao lar ela precisa ser pensada dentro da realidade. Né? Exatamente. Eu vou dar o meu melhor,
dentro da minha realidade. Dentro da minha casa, com as minhas dificuldades, eu vou ser a melhor mãe possível. Mas isso não é um filme da Julie Andrews, né? Não tá tocando a musiquinha atrás. Não, na verdade é luta atrás de luta, né? Luta atrás de luta. Crianças pequenas choram, né? A gente tem que limpar bumbum, arrumar a casa e lutar pra ficar com a sanidade mental em dia, tá bonito, tá arrumado. É uma luta mesmo. E por isso é tão bom, porque os filhos pedem de nós. Pedem, falam, mãe, você precisa ser melhor. Você precisa ser mais madura. Você não pode ser preguiçosa. Você tem que estar de prontidão. Aí nós crescemos como pessoa, aí nós crescemos como mulher. Eu dou graças a Deus por ter tido um filho atrás do outro. Eu era muito egoísta, era eu e os meus desejos, era eu e o meu tempo, né? Eu e o meu estudo, porque eu precisava ser, né, uma mulher muito formada. E quando vem uma criança e você olha para ela da necessidade que ela tem de nós, não uma necessidade de diploma, mas uma necessidade física, de entrega, de amor, aí você se vê, não, eu sou obrigada a me doar para essa criatura. É uma necessidade vital. Aí nós crescemos como mulher. Porque nós entendemos que o mundo não é nós e o nosso umbigo, né? O mundo é feito daquelas pessoas que são capazes de se doar. E a mãe é esse ser humano que é capaz de recusar uma carreira lá fora para cuidar de um filho doente. A mãe é esse ser humano que é capaz de dar a própria vida para gerar outra vida. E essa é a beleza da maternidade que a gente precisa resgatar. Precisa. Aquela mulher sacrificial, aquela mulher que não fica olhando lá fora, que ela cuida dos seus. E nós vemos tanta gente frustrada, mas fulana de tal não sei o quê, a fulana consegue porque ela é rica, né? Não é, a fulana consegue porque ela luta, né? Nós vemos, eu tenho um grande exemplo, né, da Camila Badi, que é uma mulher que me inspira e me ajudou muito, e ela fala sobre os maus exemplos. Ai, a minha mãe não foi bom exemplo, meu pai fez isso comigo. Qual de nós não foi ferido de algum modo? Eu também tenho uma história triste com o meu pai. Mas nós vencemos isso, porque hoje eu olho para ele, hoje como mãe, eu olho para ele e consigo ter misericórdia das misérias dele. Então aquele mal que ele transmitiu para mim vai parar em mim. A Camila me ensinou isso, assim, que o mal para em nós e que de nossa parta o bem. Você não teve um bom exemplo de mãe? Tudo bem, faça diferente agora. Você é capaz, nós estamos aqui falando disso. Há tantas mães mostrando o quão benéfico é estar dentro de casa, ser paciente, ser generoso, né? Então você faz diferente. Temos duas maneiras de encarar os maus, né? É um Com exemplo do que certeza. não ser. Com certeza. Eu aprendi que deve afogar o mal com abundância de bem, né? Imagine assim, como que a gente faz para lavar uma superfície que está com um pouquinho de sujeira, né? A gente pega um pouquinho de água e limpa, né? Se é uma baita de uma sujeirona, assim, a gente pega muita água e limpa, né? Então vamos, assim, afogar o mal em abundância de bem. A gente está numa sociedade que diz assim que ficar em casa não vale. A gente tem que afogar esse jeito de ver a vida com muita beleza, né? Com muito amor, com muita caridade, mostrando para as pessoas que essa realidade, assim, né? Como eu falei ali, né? Pegar a nossa realidade com as nossas dificuldades e mostrar assim, eu eu estou me doando porque eu quero devolver para os meus mais próximos, que são os meus filhos, o meu marido, eu quero devolver toda essa beleza, porque eles vão depois para frente, eles vão doar para os filhos deles, eles vão doar para a sociedade, eles vão. Então, assim, a gente já ouviu, né? Eu acho até que foi o Ítalo, eu escutei a gente chama de uma meditação, né? Foi durante uma palestra que eu ouvi o exemplo da vela, né? Então, nós somos velas dentro das nossas casas, né? Exatamente. A gente consome. Então, esse exemplo da vela eu acho lindíssimo, porque a vela, ela ilumina. Então, assim, a gente precisa fazer de tudo para que os nossos lares sejam luminosos, alegres. E quem que faz isso, né? Então, uma vela acesa, ela vai iluminar o ambiente, ela vai deixar o ambiente mais aconchegante, mas em contrapartida, ela vai se consumir. Ela vai sendo consumida.
né? Então, essas madrugadas que a gente passa acordado, né? Assim, quando uma criança tá doente, que a gente tem que cancelar a live em cima da hora, né? Então, tudo isso acontece porque a gente está se doando. E essa doação que a sociedade ela não consegue enxergar como um valor. O valor, ele existe nessas coisas que a gente não consegue precificar. Não tem como a gente pagar para uma mãe o valor que ela tem. E pelo fato de nós estarmos numa sociedade com dificuldade de precificar uma coisa que não tem como precificar, qual que é o que acaba acontecendo? Isso é de segunda categoria. Não, é segunda categoria. Tudo é segunda categoria. Se você não consegue precificar, passa para segunda categoria. E não, minha Uhum. gente. A mulher dentro de casa se doando, se consumindo, ela é ali que começa uma sociedade melhor. O que aconteceu dos anos 50, 60 para cá? Uma debandada geral da mulher para fora do mercado de trabalho. Gente, isso não quer dizer que a mulher não seja capaz de trabalhar. A mulher é capaz de um monte de coisa, mas a falta da mulher dentro de casa causou estragos inacreditáveis na sociedade, né? Então, assim, a gente não está mais na sociedade, não está mais dentro de casa, a gente não acompanha mais os nossos filhos, né? Não, assim, as mães, assim, que só veem o seu papel social, né? O seu papel profissional. Existem mães que trabalham que estão preocupadas com isso. Mas existem aquelas mães, assim, que daí então focaram. Então, eu tive os meus filhos como um checklist, né? Tem vários itens na minha lista. Então, se formar, encontrar um emprego, ter filhos. Então, eu dou um check nessas coisas. Mas eu realmente não estou empenhada em realmente ser mãe. Qual que é o estrago disso, né? Olha, existem hoje crianças, são crianças com 12 anos recebendo um namoradinho dentro de casa e as mães estão trabalhando, né? E isso acontece com muita frequência. Eu sei de Sim. casos de festinha de que a mãe estava na festa e teve que trancar o banheiro da casa porque as meninas chamavam os meninos para dentro do banheiro. Isso meninas com 12 anos. Então, assim, que tipo de exemplo, que tipo de conversa que essas crianças têm ou que elas não têm e o que isso retorna no futuro para a sociedade. Então, assim, o objetivo dessa live, né, é mostrar que a mãe dentro de casa, ela possui um valor inestimável. Não há como precificar o valor de uma mãe dentro de casa. E se existe esse movimento lá fora de falar, não, mas na profissão você é reconhecida. A gente tem que devolver isso e falar assim, tudo bem, lá fora eu até posso ser reconhecida, mas dentro da minha casa eu sou insubstituível. Insubstituível. Pois é, né? Tem essa questão do valor. Lá fora nós temos um salário. E por que a mãe dentro de casa não tem um salário? Ora, porque não há valor que pague, não é mesmo? O que paga? Quanto que vale o meu trabalho dentro da minha casa 24 horas por dia, todos os dias do ano, toda a minha vida? Não há nada que, não há nada que pague isso. E a mãe, ela é sempre mãe. Até hoje eu recorro à minha mãe. Falo, mãe, tá difícil aqui. Eu vou lá pedir um colo pra ela. E ela tá ali pra mim. Né? Então, o que nós faremos lá fora que vai ter o mesmo valor de que nós fazemos aqui com a alma dos nossos filhos? Não há nada. Né? É uma coisa assim, do casamento. Esse problema da maternidade, ele não está exatamente na maternidade, mas no casamento. Nós nos casamos para um negócio, né? Para um consórcio, para um bem-estar. Então, a gente vai casar para ter uma vida profissional muito boa, né? Para viajar o mundo, para andar de mão dadas, para viver aquela vida do Instagram e do Pinterest. Mas não é assim. O matrimônio ele é sacrificial, é um amor que pede vida. E se nós não estamos dispostos a dar a vida pelo nosso matrimônio, sendo a mãe dentro do nosso lar, o nosso matrimônio ele morre. Morre aos poucos. Morre aos poucos. Eu tenho testemunhos de pessoas que me disseram: eu fui fechada a vida e nós estamos morrendo. Não sei por quê. Sabe por quê? Porque quando você decide não ser mãe, você mata seu casamento. Você mata o fruto do amor. Porque o amor ele pede fruto.
E se você não está disposta a tê-los, né, se os seus empregos, se a sua carreira, ela é mais importante do que a sua entrega, você está matando o seu matrimônio, tá bom? E a gente precisa olhar isso com olhos diferentes. Assim, eu me caso para quê? É para ter um status de mulher casada, para ter uma aliança no dedo? Não. Você se casa para gerar vida. E isso é importantíssimo a gente saber, tá? Porque a gente depois vai encontrar essa frustração porque eu não trabalhei. Mas o problema não é você não trabalhar, o problema é você não conseguir se sacrificar. Você não consegue largar os seus prazeres para cuidar de uma criança. Se você não consegue largar o seu prazer para cuidar de um filho, você não consegue largar nada. É sempre você e o seu ego, é sempre você e a sua vontade de fazer as coisas. E o que acontece? Lá na frente você vai olhar para trás e olhar o seu casamento que foi estéril. Porque você foi incapaz de se doar, né? Essa, E essas... Sim. desculpe, essa questão que você falou, né, com relação aos filhos, essa abertura da vida, eu costumo dizer assim, se existisse alguma forma de que a gente soubesse, assim, né, quantas crianças estariam destinadas a nós, né? Se houvesse uma fila, se a gente pudesse, deixa eu dar só uma espiadinha em quantos estão esperando para nascer, né? Então, imagine essa possibilidade e imagine que você olha para os teus agora, que estão aqui com você. Você não devolveria ninguém ali, né? Ó, você eu não quero. Ninguém tem essa coragem de dizer, não, esse daqui eu não queria que esse daqui tivesse nascido, né? Se você tivesse a possibilidade de olhar essa filhinha lá, que tá ali no céu, que tá na imaginação de Deus, né? Você diria para alguém que tá ali, você eu não quero que nasça, você eu não quero que vá, né? Impossível, né? Não tem como, porque se você vê aqueles que estão aqui e que existem e que foram fruto do teu amor, e você não tem coragem de dizer você eu não quero que nasça, né? Mas você teria coragem de dizer para os outros, né? Isso é um adendo, né? E tudo Sim. isso, a gente precisa também resgatar isso, que a gente não tem condição de ter uma vida só de prazer, o tempo todo de prazer. Ela é uma vida de sacrifício. E esse sacrifício faz com que a gente evolua. Esse sacrifício faz com que a gente que nós sejamos pessoas melhores, que nós sejamos pessoas mais fortes. A gente precisa parar com essa ideia de que tudo tem que estar fácil, tudo tem que estar gostoso, né? A gente precisa assim, olhar a vida com outros olhos. E a gente só vai olhar a vida com outros olhos a partir do momento que a gente consegue olhar para nossa família e pensar nesse sacrifício. Eu vou me sacrificar porque os meus filhos precisam de mim. Eu penso bem isso. Eu penso bem isso. Eu falo assim, olha, a mulher fala, mas eu não posso ter outro filho agora. Eu falo, não pode, né? Olha aí para esses aí que são nascidos, olha para um deles, fala, qual deles não deveria ter? Opa, saiu, a Cássia saiu. Tava bom, né, minha gente? Tá quase caindo aqui. Daqui a pouco a live cai. Vou responder algumas questõezinhas antes, pedindo se a live vai ficar salva. Eu não tenho como salvar a minha live no meu celular. Olha que a Cássia aqui tá entrando. Tá, estamos aguardando aqui. Eu vou pedir para outra pessoa tentar salvar para mim. Eu já tentei salvar outras lives e não consegui. Oi. Voltou. Eu não entendi. Caiu, desculpa. Acho que eu fiz alguma coisa que caiu. Pra live não cair, uma das últimas lives que eu fiz, deu 1 hora, ela caiu. A gente tá há quase 1 hora. 1 hora termina mesmo, né? A gente sempre encerra. E eu queria falar uma coisa assim, que é... Dá pra me ouvir assim? Dá pra ouvir? O som tá bom? Dá pra ouvir. Ok. Dá pra ouvir. Então, a vida, qual vida que tem valor, né? A vida que vale a pena ser dada. Essa é a vida que tem valor. Então, a gente fala... Eu me dou aqui pelos meus filhos, né? Na minha família. E esse é o valor que eu tenho. Quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua família? É o que você está disposta a dar por ela. Então, se você dá a sua vida pelo seu trabalho, o seu trabalho vale a sua vida. Se você dá a sua vida pelos seus filhos, os seus filhos valem a sua vida. E o que merece a sua vida? O seu trabalho ou os seus filhos?
os seus filhos, eles merecem a sua vida, né? Então, essa live é para isso, é para mostrar para as mulheres que esse valor insubstituível ele não é uma questão simplesmente de que é bonitinho estar dentro de casa, não, é necessário que a mulher esteja dentro de casa para bem educar estes filhos, para que eles não sejam pessoas imaturas lá no futuro, pessoas inseguras, mas pessoas que reconheçam a minha mãe, ela se sacrificou por mim. Eu sei o que é o valor de uma mãe, eu sei o que é um amor sacrificial. Se elas não reconhecem nós que a geramos e parimos, esse amor que é capaz de evitar os prazeres para que o bem dela seja preservado, então ela não vai reconhecer o amor em outro lugar, principalmente para nós que somos cristãs. Nós falamos tanto do amor de Deus, né? Deus se sacrificou, o amor é sacrifício, é Cristo na cruz, mas nós somos incapazes de sacrificar o nosso ego. Eles vão olhar para nós e falar: essa tua fé é falsa, minha mãe. Você diz de um Deus que sacrifica por amor, mas você não se sacrifica por mim. Então nós precisamos ser esse exemplo e mostrar, começa em mim. Você falou sobre a luz, né? Que a mãe é a luz da casa e é assim que deve ser. Porque nós somos o reflexo de Deus. E Deus é essa luz, né? O sol da verdade, o sol que ilumina. Cristo é o sol da verdade. Então nós somos o sol da verdade, o reflexo do amor de Cristo dentro da nossa casa. Olha o meu pequeno gritando aqui. Eu acho que uma coisa importante, sim, né, pra gente finalizar, pra ir finalizando, assim, é assim, então a gente tem que querer ser essa luz, tem que querer dar o nosso melhor, se sacrificar. Conhecer o desenvolvimento dos nossos filhos, aprender sobre como desenvolver as virtudes, não só as virtudes dos nossos filhos, mas desenvolver as virtudes em nós mesmas, né? Sim. Como que eu posso ser uma pessoa, uma esposa melhor, né? Ser coerente. Isso eu acho que é super importante, essa coerência. Quando a gente diz assim, eu sou, né? Acho que a maioria das mães aqui são, né, são cristãs e tudo mais. Mas digamos que fosse uma, sei lá, uma budista, né? Eu sou budista. Então, viva coerentemente com a sua fé, né? Com a sua fé, com os valores que você acredita. A gente precisa ser coerente e mostrar essa coerência para os nossos filhos, né? Então, né, quantas pessoas assim, batiza, mas, gente, não vai, não dá oi para Deus, né? Não reza de noite, não faz nada. Então, isso passa, gente, isso na formação do caráter das crianças é super importante. Então, uma mãe, ela precisa estudar, saber do desenvolvimento da criança, precisa estudar sobre virtudes, desenvolvimento das virtudes, precisa... Nossa, tem tanta coisa que uma mãe precisa fazer. Tá travando? Aqui pra mim travou também. Eu acho que acho que a gente tem que ir finalizando mesmo. Você tá Acho que agora acho que voltou. Bom, mas então eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar? Tem tanta coisa para falar, né? E concluo com o que você disse mesmo. A mulher aqui em casa ela precisa estudar, precisa se preparar. Nós não vamos aprender a lidar dentro de casa se a gente não se esforçar por procurar conhecimento, buscar bom exemplo, tá? Não fica olhando a vizinha que grita com o filho o dia inteiro igual uma louca, não. Isso não é exemplo de mãe. Se inspire em mulheres virtuosas que sabem ter paciência, que estão se sacrificando. Nós precisamos estudar, conhecer os filhos. A Yara foi me falar do apostolado. Eu tenho um grupo de esposas e mães para isso, né? Então, eu peço licença para falar do nosso grupo, que é um grupo que ajuda mulheres, né? Que nós falamos o básico para elas. Falamos assim, vocês têm um valor inestimável dentro de casa, você é capaz de ser a mãe. Porque Deus te deu os filhos, porque você pode ser a mãe, né? Então, nós falamos disso lá. Se precisarem de ajuda, contem comigo. Eu sei que a Cibele também pode ajudar vocês. Nós temos inúmeras mulheres que estão aqui fazendo este papel com alegria. Eu sou muito feliz dentro do meu lar, eu sei que a Cibele é. Por isso que ela chegou até mim, ela falou assim, eu tô aqui tentando trabalhar, fazer as coisas, tenho 4 filhas. Eu falei, que bonita, é isso mesmo. Essa batalha dentro de casa, nós não estamos aqui paradas, nós estamos lutando, né? Tentando aumentar a nossa renda, aumentar nosso conhecimento, ajudar as nossas crianças. E essa é a mãe dentro do lar, é uma guerreira, né? A vela que está se consumindo. Tá doando tudo mesmo, e é por amor. É isso que nós fazemos.
Agora, assim, os últimos avisos aqui, assim, olha, para as mães que querem aprender um pouquinho sobre como fazer com que os filhos sejam mais obedientes. Então, vai começar hoje o desafio da Rafa de Campos Melo e da Manu do Educarte Blog. Então vai ter um desafio sobre obediência. Vocês correm lá no link. Eu acho que no meu link, no Linktree, eu já coloquei um linkzinho para vocês entrarem lá nesse desafio. Super importante, gente. Pensa, obediência dos filhos. Eu vou acompanhar. Apesar que eu sou VIP, né? Eu pergunto direitinho para elas, né? Eu sou VIP. E no link, também no link da minha bio, tem quem tiver interesse de receber planejamento semanal para fazer alguma coisa com os filhos pequenos em casa, vocês podem receber gratuitamente um planejamento que está bem legal para vocês aplicar com os filhos. Então, tem sugestão de leitura com os filhos, tem sugestão de parlenda, algumas atividades para fazer com crianças menores, e daí o tempo que vocês têm com os filhos pode ficar um tempo muito bem conectado e pode ser bem legal para vocês e é gratuito. Não sei até quando. Excelente, muito bem. Uhum. Mas então, é isso, gente. Eu queria agradecer vocês, agradecer a presença. Quem puder ajudar a divulgar o perfil, eu tô, né? Como vocês sabem, eu tô começando, né? Tô pequenininha. Quero muito ajudar e quero muito que essa ajuda também ajude a minha casa, né? Me ajude como esposa, me ajude como assim, a quem ajuda meu marido também, né? E espero que vocês tenham gostado dessa live. Queria agradecer a Cássia, né? A gente insistiu e conseguiu fazer com que a live saísse. Obrigada, Cássia. Foi muito bom. Eu que agradeço, Beli. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite e um bom dia para você, Cássia. Até Obrigada, mais. tô começando aqui ainda. Fiquem com Deus. Obrigada, meninas. Até a próxima. Pessoal. Tchauzinho. Tchau, tchau.